E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. Depois de 2.990 dias, John Cena conquistou mais um cinturão mundial dentro da WWE durante a WrestleMania 41 esse ano, ao derrotar Cody Rhodes e se consagrar o novo campeão da WWE. No entanto, o pequeno gafanhoto, que deveria ter sido aí a conquista mais marcante da carreira de John Cena, acabou sendo arruinada por um final bastante, digamos, decepcionante. Os fãs da luta livre nas redes sociais têm sido aí grandes apoiadores do trabalho de Triple H como Booker. O The Game costuma ter uma visão clara do que quer apresentar, mas ultimamente ele vem recebendo cada vez mais críticas do público ao redor do mundo. E a WWE tem apostado cada vez mais em polêmicas e interferências para poder encerrar as suas WrestleManias, mas o desfecho desse ano mostra que a criatividade pode estar ficando escassa. Mas antes da gente continuar pro nosso vídeo, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, vamos continuar o nosso vídeo. John Cena dominou a WWE como a maior estrela da empresa. E não há dúvidas de que John Cena teve uma carreira lendária na WWE. Ele nunca foi exatamente o escolhido pela empresa. Na verdade, ele chegou até a correr o risco de ser demitido em um certo momento. Mas tudo isso mudou quando ele adotou a gimmick de rapper, e assim a WWE percebeu que o público estava comprando a ideia e decidiram apostar todas as fichas nele. Foi então que John Cena se tornou o rosto da empresa e, sem dúvidas, entregou inúmeras lutas memoráveis e grandes histórias ao longo dos anos. E ele era praticamente a definição de babyface corporativo da WWE, e foi recompensado por isso com vários reinados como campeão. Em 2025, Cena venceu JBL e conquistou seu primeiro título mundial. Naquela época, todo mundo apoiava John Cena, inclusive eu, até porque JBL era um heel de excelência e o público não gostava dele. Porém, logo depois, quando John Cena foi transferido para o Raw, as reações começaram a se dividir. Ele passou a vencer nomes que o público adorava, como Christian, Chris Jericho e Triple H. E foi aí que os fãs perceberam que ele não iria parar tão cedo. John Cena continuou vencendo, acumulando títulos após títulos, e no Royal Rumble de 2017, ele derrotou AJ Styles e assim conquistou seu 16º cinturão mundial. E de acordo com a WWE, ele igualou o recorde de Ric Flair. E naquela época muita gente já se perguntava quanto tempo levaria para John Cena quebrar esse recorde e se isolar como o maior campeão da história. Mas foi também nesse período que ele passou a lutar em tempo parcial, focando em lutas especiais e na maioria das vezes fora da disputa por um cinturão. E então, meus amigos, depois de toda essa situação, depois de toda essa história de John Cena, ele acabou surpreendendo o mundo e virando vilão no caminho até a WrestleMania. Quando John Cena retornou à WWE em 2025, ele deixou bem claro, queria mais um reinado como campeão mundial. Mas o que os fãs não esperavam é que ele e a WWE estavam preparando uma reviravolta. Um heel turn totalmente inesperado e que pegou muita gente de calça riada. E muita gente acreditava que John Cena era grande demais como babyface para poder virar um vilão, ainda mais nessa fase final da sua carreira, e com toda razão. Então, pequeno gafanhoto, pensa bem, pensa aqui comigo. Quem teria vontade de vaiar John Cena, sabendo que ele iria se aposentar no fim do ano? Pois então, meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. O heel turn aconteceu no Elimination Chamber de 2025, quando John Cena traiu Cody Rhodes e se aliou ao The Final Boss, The Rock. E a partir dali, John Cena deixou bem claro que faria tudo ao contrário do que os fãs esperavam dele. Ele mesmo prometeu que ninguém ganharia nada com essa nova fase dele como heel. E para provar o seu ponto, ele sequer teve uma entrada tradicional na WrestleMania 41. Nada de um vídeo especial, John Cena simplesmente apareceu e venceu. Mas é claro, meus amigos, tudo isso não justifica o final tão decepcionante para uma luta tão importante na WrestleMania. E o heel turn de John Cena pode ter até sido bem executado, mas o encerramento da luta acabou deixando muita gente com aquele gosto amargo na boca. E durante a luta dava para perceber que John Cena estava enfraquecido, como se tivessem diminuído as habilidades dele de propósito. E certos momentos parecia também que ele até esqueceu como se dava um chute. E ele não conseguiu ter vantagem nenhuma sobre Cody Rhodes, e nem mesmo 4 Attitude Adjustments
foram suficientes para acabar com a luta. Foi então que nós escutamos aquela música Finn que se tornou o tema da WrestleMania e, é claro, é o tema de Travis Scott. E ele teve uma breve cara a cara com Cody Rhodes, mas acabou sendo jogado para fora do ringue. Logo em seguida, Cody Rhodes aplicou mais um Crossroads em John Cena, e tudo indicava que ele venceria dessa vez, mas Travis Scott puxou a perna do árbitro, que caiu fora do ringue e ficou desacordado como de costume. Cody Rhodes e Travis Scott ficaram frente a frente no ringue, e o rapper acabou levando um Crossroads também. John Cena então aproveitou toda essa distração e tentou acertar Cody Rhodes com um cinturão, mas acabou sendo bloqueado. Quando Cody Rhodes se preparava para se vingar, John Cena apelou e começou a implorar por misericórdia. E foi aí que a reviravolta veio, um golpe baixo seguido com uma porrada com o título da WWE na cara de Cody Rhodes. E então o árbitro milagrosamente acabou se recuperando, voltou para o ringue a tempo de contar 3 segundos e decretar a vitória para John Cena. E agora, meu povo, eu pergunto para vocês, isso por acaso pareceu um bom final? Claro que não. E se fosse The Rock fazendo isso, até dava pra justificar com uma rivalidade que ele tem com Cody Rhodes. Mas então por que diabos o Travis Scott estaria ajudando o John Cena a vencer? Ao menos que ele vai estrear como lutador, o que, convenhamos, não parece ser uma coisa nada provável nesse momento. E claro, não faria sentido. Não faz sentido. O final dessa luta não fez nenhum sentido. E o 17º reinado como campeão mundial de John Cena merecia muito, mas muito mais do que esse final bagunçado. E um 17º título mundial nunca tinha sido conquistado antes dentro da WWE. E considerando o peso histórico desse momento, é bem decepcionante ver que essa luta terminou com tanta enrolação e interferência. Em vez de estarem ali celebrando a conquista de John Cena, os fãs estavam falando mais sobre o final esquisito da luta do que sobre a vitória em si. Então eu quero que vocês pensem aqui comigo, esses recordes não são quebrados todos os anos, então a WWE deveria ter feito algo muito maior, algo digno para esse momento. Mas o que eles fizeram? O que eles resolveram fazer? Pegaram o Travis Scott para aparecer do nada e ajudar o John Cena, um cara que já é conhecido por vencer lutas que pareciam impossíveis. E por outro lado, se a gente parar pra pensar, parece que tudo isso já fazia parte do plano de John Cena há meses. E ele mesmo disse que queria estragar o Pro Wrestling para os fãs. E no pós-show da WrestleMania, ele se recusou a responder qualquer pergunta dos jornalistas, dizendo que tudo era clickbait e que pretende acabar com o wrestling. E será que esse final sem sentido faz parte de uma história ainda maior? Parece improvável, mas tudo que tá rolando não dá pra duvidar mais de nada. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...